Fala, trilheiros, tudo bem com vocês? No nosso curso agora de Teoria da Pena, a gente vai falar sobre os seguintes assuntos: justiça restaurativa e teorias relacionadas às penas. Tudo bem? Vamos juntos? Bom, galera, da onde surge esse tema da justiça restaurativa ou terapêutica? Lembra que eu comentei na primeira aula que muitas vezes a vítima, ela não fica satisfeita com a resposta que o Estado dá em relação ao prejuízo que ela teve? Então, é focando na vítima que surge o tema da justiça restaurativa ou terapêutica. É uma forma de você tentar trabalhar o conflito penal por meio de uma mediação, que é você fazer com que o criminoso e a vítima entendam o que aconteceu naquela determinada situação e que haja uma composição entre eles e que o assunto seja resolvido havendo uma participação ativa tanto do criminoso quanto da vítima na resolução do problema. Deu para entender por enquanto? Então a gente tem que a justiça restaurativa ela busca curar o mal causado pelo crime por meio de um direito penal que procura o consenso, ao invés da simples aplicação de pena. E também a gente tem que entender que nem todos os crimes afetam bens jurídicos indisponíveis, ou seja, nem todo crime afeta os interesses do Estado. Muitas vezes o crime afeta o patrimônio da vítima. E aí é uma forma muito boa de trabalhar a justiça restaurativa nesse caso, tudo bem? E a gente tem que a justiça restaurativa ela se preocupa mais com a vítima do que com o criminoso, uma vez que ela não é tutelada pelo Estado após a ocorrência do delito. Quem não é tutelada pelo Estado? A vítima, porque o indivíduo vai preso, a vítima narra na delegacia o que aconteceu, depois ela narra em audiência, o criminoso ele sofre uma pena e a vítima acabou. No máximo ela é informada da sentença que o criminoso obteve. E aí ela vai ter que correr atrás se ela quiser um ressarcimento patrimonial ou moral daquele prejuízo que causaram sobre ela, entendeu? Você tá vendo que ela fica escanteada? E é aí que entra a justiça restaurativa. Como exemplo, a gente pode pensar num furto ou num estelionato que aconteceu entre vizinhos. Imagina que os vizinhos se dão, eles frequentam a casa um do outro. Na pandemia não, porque a gente tem que manter o distanciamento social, mas imagina pós-pandemia ou antes da pandemia, em que as pessoas frequentavam bem a casa uma das outras, e o filho de um casal, ele acaba fazendo com que o outro vizinho seja vítima de estelionato. Ele engana, falando que ele vai investir em Bitcoin. E aí o vizinho que investiu em Bitcoin com esse sujeito, ele vê que o preço do Bitcoin estourou. E ele fala, agora eu quero vender para ganhar dinheiro. E aí o rapaz, ele fala, então, na verdade eu te dei um golpe, porque eu não investi em Bitcoin coisa nenhuma. Além desse prejuízo patrimonial que aconteceu, vai haver uma total desavença entre esses vizinhos que eram amigos. Então, a justiça terapêutica, ela pregaria que esse conflito fosse trabalhado com especialistas de uma forma que o autor do crime de estelionato, ele faça o ressarcimento civil dos prejuízos causados e não haja essa desestruturação desses vínculos que essas pessoas mantêm entre si. Acho que ficou bem claro, né, galera? E muitos autores entendem que existe um pouquinho de justiça restaurativa introduzida no artigo 74, parágrafo único da Lei 9.099, que afirma que, tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta renúncia ao direito de queixa ou de representação. No nosso exemplo, agora o crime de estelionato, ele é sujeito à ação penal pública condicionada à representação. Vamos supor que ou tivesse havido mesmo essa composição entre o autor do crime e o vizinho lesado, com todo mundo participando, e esse conflito tivesse sido pacificado, e o prejuízo tenha sido ressarcido. Sabe, não faz sentido aplicar uma pena, porque está tudo resolvido. É isso que prega a justiça restaurativa e é isso que prega o próprio artigo 74, parágrafo único da Lei 9.099. Tudo bem? E aí, galera, a gente vai falar de algumas teorias relacionadas à pena e que elas têm bastante incidência em algumas provas dissertativas de concurso, pode ser um tema para o seu TCC, para um eventual artigo, mestrado, pós-doutorado, depende do que você quer fazer. É um tema bem teórico, mas é muito interessante, tá? Primeira teoria é a teoria das janelas quebradas, que é a Broken Windows Theory. Ela surgiu nos Estados Unidos no ano de 1969, na Universidade de Stanford, nos estudos de Philip Zimbardo.
O que esse cientista ele fez? Ele pegou 2 carros e colocou um no bairro mais marginalizado da cidade e o outro no melhor bairro da cidade. No primeiro bairro, no bairro marginalizado, depois de 3 dias o carro foi completamente depenado. Furtaram pneu, furtaram motor, bateria, som, vidro da janela, amassaram o carro, picharam o carro. No melhor bairro da cidade, não aconteceu nada, o carro estava intacto. E aí ele ia encerrar o estudo mostrando aquela mesma conclusão de sempre. Quanto mais marginalizado o bairro, mais fácil de haver crimes. Só que o que ele pensou? Ele pegou um pedaço de pau, e quebrou a janela da frente do carro que estava intacto no melhor bairro da cidade. Sabe o que aconteceu depois de poucos dias? O carro foi completamente depredado. Então, qual que é a conclusão que ele chegou? A conclusão do estudo foi que a sensação de impunidade, fomentada pela ausência do Estado, gera um impulso para o delito. Quem não lembra, toda vez que acontece greve da polícia, acontece o que na cidade? Todo mundo fica em casa, quieto? Não, o pessoal faz arrastão em loja. Isso aconteceu, aqui no Brasil a gente é de terceiro mundo, a gente tem violência. O Canadá ficou 2 dias sem polícia, a galera entrava na Best Buy e levava TV, som e saía correndo no meio da rua. Gente que nunca praticou crime. Porque você tem essa sensação de impunidade, essa sensação de que eu posso tudo quando o Estado está ausente. Então, isso que essa teoria ela concluiu, que o ideal para você evitar criminalidade é uma atuação firme do Estado, se você precisa ver o Estado. Câmera, guarda na rua, deixar tudo limpinho, deixar tudo bonito. É muito mais fácil você manter um lugar organizado quando ele já está organizado do que quando está tudo quebrado, porque dá muito mais trabalho você recuperar. Deu para entender? E eles também usaram essa teoria na década de 80 no metrô de Nova York, que era um lugar muito sujo, feio, que era local, inclusive, que ocorriam muitos crimes. E o que a prefeitura de Nova York fez? Deixou o metrô um brinco. Deixou lindo, trocou catraca, colocou coisas culturais, painéis com arte, lojas, oportunidades de emprego, e aí reduziu drasticamente o número de crimes no metrô. Tá certo? A segunda teoria, não vão rir, ela existe, eu não tô falando bobagem, tá? A teoria chama-se Teoria dos Testículos Quebrados ou Despedaçados. Em inglês é a Broken Balls Theory. Que essa teoria prega? Ela prega o seguinte: muitas vezes você não consegue encerrar uma atividade de uma organização criminosa, porque ela é muito grande, ela é muito forte. E às vezes as leis que você tem em determinado período histórico não são úteis para que você prenda toda aquela estrutura. Então, o que você faz? Como polícia, como Estado, você enche o saco dessa organização criminosa até ela sair daqui que é vigiado e se mudar para outra cidade que não tenha tanta vigilância. Você resolve o problema do país como um todo? Não, mas você está focando na cidade que está sendo atrapalhada. Você não está pensando no país como um todo. Deu para entender? Então, essa teoria ela entende que quando a polícia começa a monitorar mais atentamente um potencial criminoso, a tendência é que ele fuja para um local menos vigiado. Isso foi feito na combate à máfia de Chicago. Era muito difícil prender toda a máfia de Chicago de uma vez. Só que eles começaram a atrapalhar o carregamento de droga, o carregamento de arma. Ainda que não tivesse prendido ninguém, a máfia perdeu arma, perdeu droga, perdeu itens falsificados e começou a ter prejuízo financeiro. O que a máfia fez de Chicago? Mudou para outro lugar. Você não resolveu o problema dos Estados Unidos, mas você resolveu o problema de Chicago. Deu para entender? E aí, galera, a gente tem também a teoria do abolicionismo penal. O que isso significa? Ela é originada na Holanda e na Noruega. Na Holanda foi o doutrinador Leuk Husman e na Noruega o Niels Christie e Thomas Mathiesen. O que isso prega? É uma teoria que fala o seguinte: o direito penal não serve para absolutamente nada, quase tudo tem que ser descriminalizado. Por quê? Porque não funciona. E é exatamente por isso, o direito penal não funciona, a maioria dos crimes não são punidos, e a gente tem também o problema das cifras negras. O que são as cifras negras? Por exemplo, é a diferença entre a quantidade de crimes que foram praticadas e a quantidade de crimes que foram noticiadas para o Estado. Então, por exemplo,
A delegacia, a cidade fecha o relatório e fala, olha, a gente teve notícia aqui de 500 furtos. E aí surge uma pesquisa falando que quantas pessoas foram furtadas nessa cidade? 1.000 respondem que sim. Aí o delegado fala, mas peraí, eu tenho 500 BOs de furto e 1.000 pessoas falaram que foram vítimas de furto. Então, você tem 50% de cifras negras, entendeu? 1.000 furtos foram praticados, que é o 100%, só que o Estado só ficou ciente de 500. E desses 500 que o Estado ficou sabendo, ele não prendeu todo mundo. Então, por isso que essa teoria do abolicionismo penal prega que o direito penal não funciona e que tem que parar com isso, e o dinheiro que gasta com o direito penal devia estar gastando com saúde, educação e lazer. Só que surge um novo problema, né? Que o direito penal não funciona tão bem, mas a gente não tem nada muito melhor do que ele para colocar no lugar. É aquilo que eu acabei de falar. No Canadá, que é um país super civilizado, a polícia fez greve e as lojas sofreram arrastão. Então, sabe, a gente precisa da polícia, a gente precisa do direito penal. Pode ser uma utopia a teoria do abolicionismo penal, mas tanto que não tem nenhum lugar que coloque ela em prática. Tá certo? E aí, galera, só para encerrar de uma maneira mais lúdica, mas que existe esse tipo de debate, existem as cores do direito penal. A primeira cor seriam essas cifras negras, que eu acabei de falar, que é a diferença entre os crimes que ocorreram de fato e os crimes que foram noticiados ao Estado. A gente tem as cifras douradas, que elas se relacionam à quantidade de crimes de colarinho branco que foram praticados. A gente tem as cifras verdes, que são os crimes ambientais praticados em densa mata de difícil constatação, que você só percebe com satélites, que geralmente orbitam a Terra e não estão centralizados em uma determinada área de floresta. A gente tem as cifras rosas, que são as parcelas das cifras negras relacionadas à violência de gênero e orientação sexual. E a gente tem as cifras cinzas, que são aqueles crimes solucionados na delegacia de maneira mais informal, em que o conflito é trabalhado e acaba não entrando nos relatórios oficiais, tudo bem? Encerramos mais uma aula, muito obrigado pela atenção e bons estudos!